Pessoal, boa tarde. Eu sou o Sebastião Boanerges. A gente vai começar agora a aula, né? A primeira aula é com o Dr. Felipe Kitamura, que vai apresentar sobre radiomics, e depois a gente vai ter a sessão da Neurotiming. E aí, Kitamura, tudo bem? Beleza? Tudo bom, Tião. Beleza? Boa tarde, todo mundo aí. Fica à vontade, Kitamura. Perfeito. Bom, então pediram para eu falar hoje sobre radiômica, né? E nos gliomas em específico, né? Antes de falar exatamente de radiômica em gliomas, eu acho que é legal a gente contextualizar primeiro o que exatamente é radiômica, qual que é o significado disso, né? E eu acho que radiômica é uma coisa muito interessante porque a gente, como radiologista, sabe que quando a gente vai interpretar os exames e a gente avalia as imagens, a gente busca por características. E a gente faz esse trabalho de olhar a imagem e caracterizar as lesões, né, ver se a lesão tem realce ou não, se restringe a difusão ou não, qual que é o padrão de realce, e tantas outras características. A ideia da radiômica é a gente tentar generalizar esse conceito e a gente conseguir enxergar além, né? E esse conceito não é novo, esse é um artigo de 2016 da Radiology que explicou, assim, com um foco bem para radiologistas, né, o que é radiômica. Eu acho que o título resume muito do artigo em si, que a ideia é que as imagens radiológicas, elas são muito mais do que figuras, né, elas são dados mesmo. E cada pixel da imagem tem um valor numérico, né, e esse valor é um dado, e isso tudo em conjunto a gente pode tratar de uma maneira estatística e a gente acabar enxergando mais características do que aquelas que a gente consegue perceber com o nosso olho, né? Então, o que é exatamente radiômica? É basicamente a conversão de imagens em dados. Essa é a ideia geral de radiômica, né? Aqui a gente tem uma parte de uma radiografia de tórax, pegando o ombro, e aí eu estou dando zoom nela aqui, eu abri essa radiografia no Excel, e aí você consegue ver que, à medida que você vai dando zoom, cada pixel ele tem um valor associado, né? Sendo que as áreas que são mais radiolucentes, mais pretas, elas têm valores menores, e as áreas que são radiopacas, elas têm valores numéricos maiores, né? Então, esse que é o conceito geral de como a gente consegue tratar uma imagem radiológica como sendo dado e não simplesmente uma figura. E por que a gente faz isso, né? Qual que é o motivo de a gente tratar essas imagens como dados e não como figuras em si, a gente interpretar? É que, de certa forma, as imagens são um reflexo da anatomia e da fisiologia e da patologia dos pacientes. Cada método de imagem com sua característica, né? Radiografia é o quanto o tecido atenua ao raio-x, mas tem sobreposição. A tomografia é essa atenuação separada em cada voxel, né? E na ressonância, cada sequência de ressonância, na verdade, é como se fosse um exame separado, diferente, né? Porque cada sequência mede uma propriedade física diferente do tecido. E assim para todos os métodos de imagem, né? E essas informações que a gente adquire, elas refletem qual que é a fisiopatologia envolvida ali naquela doença específica. E se a gente trata esses números como dados, a gente consegue correlacionar isso de uma maneira mais generalizada. Para que serve isso, né? Por que a gente está falando de radiômica? Hoje o motivo da aula é radiômica em glioma. Por que a gente está falando de radiômica? A utilidade dela, da radiômica, existem várias, né? Mas basicamente, todos aqueles conceitos relacionados à medicina de precisão, de a gente conseguir fazer um diagnóstico de maneira mais assertiva, de a gente conseguir determinar o prognóstico dos pacientes pela imagem você saber quem é o paciente que vai evoluir bem, qual o paciente vai evoluir mal. E a resposta à terapia, você também conseguir predizer, baseado numa imagem pré-tratamento, você saber se um determinado tratamento específico vai surtir efeito para aquele paciente ou não. Então, basicamente, essas são as utilizações que têm sido demonstradas. Só para tentar montar aqui uma ideia geral de como é o processo da radiômica, né, e como isso se parece com o nosso processo diagnóstico como radiologista, imagina essas duas imagens aqui. A gente, como radiologista, consegue olhar e extrair características, né? Eu consigo saber que isso daqui é um nódulo sólido que tem especulações, e esse daqui é um outro nódulo estranho, que tem umas densidades de gordura no meio, parece ter umas calcificações.
E baseado nessas características, a gente já consegue definir que esse daqui é um nódulo que provavelmente é maligno e esse daqui é um nódulo que é provavelmente benigno, né? E essas características, nós conseguimos trazer elas assim, conscientemente e dizer quais são. Mas com a radiômica, a ideia é que a gente vai dizer para o computador quais as áreas a gente quer que ele olhe. Então, nesse caso aqui, a área é marcada em vermelho, por exemplo. E a partir disso, a gente vai extrair todo esse volume de pixels da lesão em específico. A gente vai fazer uma análise estatística em cima desses valores, desses pixels, e são várias estatísticas possíveis aqui. E depois disso, a gente vai construir um modelo matemático que vai tentar usar essas características para predizer se aquela lesão é benigna ou maligna. E aí, com isso, a gente vai construir um modelo. Isso daqui é uma curva ROC, que é uma representação do quanto o modelo acerta, né? Basicamente, essa é a ideia geral que a gente espera, né? E aí, essas características que a gente extrai das imagens são várias. Podem ser estatísticas de primeira ordem, que a gente fala, que são aquelas medidas mais simples, né? Do tipo um histograma, uma média, um desvio padrão. Mas existem também outras estatísticas que são muito mais complexas. Então, assim, são inúmeras características que a gente pode extrair desses pixels das lesões. Aqui eu estou mostrando alguns: energia total, entropia. E apesar de ter essas fórmulas complicadas aqui, no final das contas, o que a gente tem que entender é que essas coisas aqui nada mais são do que características como aquelas que a gente define, do tipo borda regular ou irregular, tipo de densidade, se a lesão é heterogênea ou não, se ela realça ou não. Só que além dessas que a gente consegue nitidamente bater o olho e identificar, existem essas inúmeras aqui que a gente só consegue saber estatisticamente, né? Então, basicamente, essa é a ideia, usar essas várias características para extrair essas informações além das imagens. E aí, que tipo de imagem eu consigo aplicar? Tomografia, ressonância, PET, ultrassom, praticamente qualquer tipo de exame que eu quiser, eu consigo aplicar radiomics, qualquer exame de imagem, né, que eu consiga transformar a imagem em números. Então, mais uma vez, representando a ideia aqui do que é radiômica, eu tenho um exame, desse exame aqui eu vou fazer a segmentação de uma lesão, eu vou dizer qual é a parte que eu quero analisar, e eu vou fazer uma extração de características, por exemplo, aquelas que eu mencionei ali atrás, né, energia total, entre diversas outras que existem, centenas que existem, e baseado nessas características que eu extraí, eu consigo determinar como se fosse uma impressão digital para cada paciente, para cada lesão. E, em cima disso, eu consigo construir um modelo diagnóstico para tentar descobrir, classificar essa lesão entre maligna ou benigna, ou se essa lesão vai responder ao tratamento ou não vai, se esse paciente vai ter bom prognóstico ou não. Tá? Então, essa ideia aqui, esse é um panorama geral da radiômica. Uma outra coisa que a gente pode adicionar aqui junto nessa análise, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso, é se a gente fizer um sequenciamento genético desse paciente, ou se a gente fizer pesquisa de genes específicos, e a gente tentar correlacionar o padrão de expressão gênica desse paciente com esse padrão de características de radiômica. Essa associação de uma coisa com a outra, né, da genômica com a radiômica, a gente chama de radiogenômica. Então, só para a gente definir os termos e não fazer confusão, né? Até agora a gente está falando só de radiômica e não de radiogenômica. Outro ponto conceitual que eu acho que é legal a gente tocar é que existe uma relação conceitual entre inteligência artificial e radiômica. Eu imagino que vocês já devam ter visto esse slide aqui várias vezes, mostrando que inteligência artificial é um conceito mais geral, que significa eu conseguir dar para o computador para ele fazer uma coisa que antes era tido como uma habilidade puramente humana. Sendo que dentro do grupo da inteligência artificial existe uma área que é a chamada aprendizado de máquina, ou machine learning, em que isso daqui é uma área técnica da ciência da computação, em que a gente tem algoritmos que aprendem baseados em exemplos, e não são especificamente programados. Então, eu não vou determinar para ele o que ele precisa olhar na imagem, eu só dou as características para esses algoritmos, e baseado em exemplos, ele consegue separar o que é um paciente, por exemplo, que vai evoluir bem e um que vai evoluir mal.
Dentro de machine learning, de aprendizado de máquina, existe o deep learning, que é o que está tão em voga agora e que levou a toda essa expectativa em cima da inteligência artificial, porque os algoritmos de deep learning funcionam muito, muito bem em situações em que a gente tem muito dado, muita imagem. E aí, a radiômica, a maioria dos trabalhos que existe hoje em radiômica, se você lê a metodologia do trabalho, ele é um trabalho de machine learning. Então, radiômica nada mais é do que uma forma de a gente aplicar machine learning para extrair características de imagem, tá? Então, não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas praticamente todos os papers de radiômica utilizam machine learning, né? O aprendizado de máquina. Então, existe uma relação conceitual entre esses termos. O curioso é que, assim, é muito comum a gente ver as pessoas ficarem ansiosas com algoritmos de machine learning, com um receio de que esses algoritmos possam fazer funções que hoje a gente faz como radiologista e isso eventualmente tomar o nosso emprego. Mas eu não vejo ninguém com essa preocupação com relação à radiômica, sendo que, na verdade, as duas técnicas estão fazendo, no final das contas, ali, trocando em miúdos, elas estão fazendo a mesma coisa, né? A ideia é a gente tentar prever coisas, diagnósticos, prognósticos, enfim. Então, essa foi uma parte mais conceitual da apresentação, só para trazer uma ideia para quem nunca ouviu falar em radiômica do que se trata esse assunto e o que é exatamente radiômica. E aí de agora em diante nessa apresentação, eu trouxe alguns artigos que eu achei na JNR e na Radiology com casos de uso, tá? E depois, em seguida, eu vou fazer umas considerações finais antes de a gente encerrar a aula. Esse daqui, todos esses papers são muito interessantes, né? Cada um tenta prever uma coisa, mas esse daqui, em específico, ele tentou pegar pacientes com glioblastoma e dividir em grupos de prognósticos. Então, baseado na imagem desses pacientes e também em outras características clínicas do tipo idade, sexo, eu consigo dizer quais os pacientes vão ter um prognóstico melhor ou pior? E aí, para medir isso, ele fez uma curva de sobrevida, né, uma Kaplan-Meier, e ele separou os pacientes de acordo com critérios. Um deles, e esses critérios são características de radiômica, igual a gente mencionou, né? Um deles é uma medida automática por radiômica de qual que é a espessura do realce anelar. E ele mostra aqui que quando o realce anelar ele é mais espesso, esse paciente tende a viver menos, né? A curva de sobrevida ela desce muito mais rápido. E a mesma coisa acontece com relação à regularidade da superfície, né? Eles têm uma métrica de radiômica que tem uma correlação forte com quanto a superfície do tumor no T1 pós-contraste ela é regular ou irregular. Então, se essa superfície for mais irregular, se a regularidade for pequena, né, esse paciente também tende a ter uma sobrevida pior em relação aos outros. Outro exemplo de artigo, esse daqui agora da Radiology, ele tentou determinar os perfis de pacientes com glioblastoma também, e ver se ele consegue discernir ali alguma característica para ser preditora de sobrevivência ou de, pelo menos, de uma vida livre de doença, né? E esse primeiro aqui é da sobrevivência geral, né, uma Kaplan-Meier de curva de sobrevida, e a gente mostra que esse modelo que eles fizeram, e aí nesse caso aqui, eles não selecionaram características específicas por radiômica, eles simplesmente elencaram centenas de características dessas estatísticas, eu mencionei algumas lá, de energia total e tal, e pelo modelo eles conseguiram filtrar aquelas que foram mais importantes, com isso eles criaram um modelo melhor, que consegue separar, e eles viram que nesse modelo que eles criaram, nesse algoritmo que eles criaram de radiômica, eles também conseguem separar os pacientes que vão ter uma sobrevida muito menor aqui na curva em vermelho, que são os pacientes que foram preditos pelo algoritmo que morreriam mais rápido, né, em relação à curva verde. E a mesma coisa aconteceu aqui com um efeito menos proeminente, mas também é um efeito existente, de progressão livre de doença. Os pacientes que o modelo disse que iriam ter uma progressão livre de doença, eles, de fato, mais pacientes tiveram essa progressão livre. Então, esse daqui é um outro exemplo relacionado mais à questão de prognóstico, né, e de evolução dos pacientes.
Esse é um outro também da Radiology, também com glioblastoma, tentando melhorar a sobrevida dos pacientes, né? Tentando prever também para a gente conseguir atuar de forma diferente, tratar diferente. E o modelo deles teve exatamente a mesma conclusão. Eles conseguiram um modelo que você consegue discernir quais são os pacientes que vão viver um pouco mais e quais os pacientes que vão viver sem doença um pouco mais também, né? Não só em glioma, existe aplicação de radiômica para N outras coisas, até para tentar saber se uma criança tem autismo ou não, pela ressonância. Existe trabalho de radiômica, né? Mas focando mais em tumores, né? Para a gente tentar descobrir qual é o tumor primário de uma metástase para o sistema nervoso central. Aqui são várias curvas ROC desse modelo para diferentes tipos de sítio primário. Então, na letra A, a gente tem tumor de células pequenas, pulmonar. Aqui na letra B é câncer de mama, na letra C é melanoma, na D é tumor gastrointestinal e na letra E é não pequenas células, pulmonar. Nenhum deles é perfeito, né? Você vê que a curva ROC, ela não chega aqui no canto superior esquerdo, mas ela é razoável e ela ajuda, de certa forma. Tem uma área sobre a curva ROC aí em torno de 0,7, às vezes 0,8, igual essa daqui, né, que é a do melanoma. E uma coisa interessante nesse gráfico é que eles botaram também qual que é o nível de acerto se você considerar simplesmente a idade e o sexo do paciente. Então, se eu vejo uma lesão que tem aspecto de lesão secundário no sistema nervoso, e eu te falo o sexo e a idade do paciente, ele mostra que, por exemplo, para tumor de pequenas células, é praticamente impossível fazer essa diferenciação, enquanto que para câncer de mama já melhora um pouco, né, essa associação, média para melanoma, né, e para os outros não funciona muito bem também. Aqui mais um exemplo de trabalho de radiômica. Nesse caso aqui, ele é um trabalho chega a fazer correlação genética, então ele também é radiogenômica, e o que eles quiseram fazer foi pegar pacientes com glioblastoma que tem o IDH selvagem e tentar prever qual que é o mecanismo de sinalização intracelular que esses tumores têm. Então, eles traçaram um perfil genético de várias mutações que estão relacionadas com esse core de sinalização. Então, tem vários genes aqui, NF1, P53, o RB1 do retinoblastoma, entre vários outros, e eles criaram um algoritmo de radiômica que olha a imagem e tenta prever se esse tumor ele tem ou não tem essas mutações. Potencialmente, isso daqui tem uma implicação clínica importante, que se eu consigo determinar se os pacientes têm esse tipo de mutação ou não, isso pode guiar a terapia específica, né? As pessoas podem criar remédios que fazem bloqueio específico das proteínas geradas por essas mutações. E eu só queria ressaltar nesse resultado aqui, que é uma coisa que é importante a gente olhar sempre que a gente vai interpretar um resultado de radiômica. Uma coisa é o conjunto de pacientes e de tumores onde eles treinaram um modelo. Outra coisa é o conjunto onde eles testaram um modelo. Geralmente, a gente pega um pool de pacientes da mesma instituição e divide em grupos de treinamento, de validação e de teste. Isso tem seu valor, isso é legal. Se você provar que você consegue treinar nesse conjunto de treino aqui e você testa num outro conjunto de pacientes aqui, da mesma instituição, isso tem um certo valor porque mostra que o seu algoritmo ele funciona para um paciente que ele nunca viu antes. Agora, uma coisa que tem um valor maior ainda é se eu pegar exames de uma outra instituição diferente e eu testar esse meu modelo para esses pacientes de uma instituição diferente. Principalmente se lá o scanner for outra marca de scanner de ressonância, se o protocolo for um pouco diferente do normal, do que foi treinado, né? Isso traz um valor muito maior, a gente chama isso de validação externa, né? Então, só para vocês terem em mente que essas coisas são importantes a gente avaliar, não necessariamente um algoritmo que ficou muito bom nesse dado onde ele foi treinado, ele vai ficar bom em dados de outros locais.
E aqui ele mostra aqui qual foi a acurácia não, a área sobre a curva, né, que é uma medida de acurácia, de performance, no conjunto de treino e no conjunto de teste. E você vê que na maioria das vezes, olha só, 100% de acerto no grupo de treino, quando você vai para o teste, 65%. 72% aqui no de treino e 54% no de teste. 90% caiu para 70%, 96% caiu para 70%. Esse mais ou menos se manteve, MDM2. De 79 ficou 75, né? O mais alto aqui, que se manteve, foi do RB1, do retinoblastoma, que a acurácia deles era 96 e caiu para 87. Ainda assim ficou um valor relativamente alto, né? 87 até que é bem razoável, né? Mas, assim, só para trazer essa ideia para vocês, que é sempre importante a gente olhar a acurácia no grupo de teste e ver se as pessoas nos artigos testaram em populações diferentes de outros locais, porque no final das contas é isso que importa, né? Senão um cara publicou um algoritmo falando que, olha, na minha instituição, nos meus dados, esse algoritmo aqui é perfeito, é ótimo para você pode usar aí, ninguém mais no mundo consegue usar isso, né? Agora, se você consegue provar que você testou em vários locais, outros lugares do mundo e funcionou em vários outros locais, isso tem um valor muito maior. Nessa linha que eu acabei de falar, né, esse é um outro paper também da Radiology, que foi, eles às vezes dão uma cutucada, né, o quão distante a gente está de usar a radiômica, avaliação de glioma por radiômica na prática clínica. E eu diria que a gente ainda está bem distante. Esse paper, ele tem uma visão mais otimista, assim, mas eu acho que tem muita coisa a ser resolvida ainda antes da gente começar a ver essas ferramentas sendo utilizadas na prática. Um motivo principal, eu acabei de comentar, é a questão da generalização. O fato de eu treinar nesses dados aqui e eu garantir que esse algoritmo funciona nos dados de lá. Então, a generalização é essa capacidade do meu algoritmo ele funcionar também em dados onde ele não foi treinado, de outras instituições, né? Existe a questão técnica de implementação disso, né? Alguém precisa empacotar isso daqui como um software e colocar isso para rodar junto do PACS, né? Então, tem várias empresas de olho em algoritmos como esse, são diversas, vocês já devem ter ouvido, pelo menos ter tido contato com alguma dessas empresas que estão de olho, mas é sempre importante quando uma empresa aproxima da gente para poder oferecer algum produto desse tipo, de a gente avaliar quais são os estudos de validação que foram feitos. Boa parte dessas empresas tem estudo de validação interna, só no dado onde foi treinado, e não tem em outras instituições. E esse é um dos critérios que a gente precisa avaliar nesses produtos que chegam prontos para a gente. E essa questão de não reproduzir o resultado, né, em outra instituição, diferente de onde foi treinado, esse é um problema que ainda está em aberto hoje. Para quem gosta de pesquisa e trabalha com pesquisa em radiologia, radiômica e inteligência artificial é um campo que ainda tem muito trabalho a ser feito, então é um campo aberto para pesquisa. E uma das coisas que mostraram, isso daqui foi um editorial comentando um outro artigo da Radiology, que eles falam, será que a inteligência artificial consegue resolver esse problema da reprodutibilidade do meu algoritmo de radiômica, ele funcionar aqui na minha instituição e não funcionar em outra? E eles mostraram que existem técnicas que a gente consegue usar para tentar fazer o dado da outra instituição ter uma cara parecida com o da instituição em que o algoritmo foi treinado. A ideia aqui é mais ou menos assim, levando para um lado prático, assim, que a gente consegue entender melhor, né? A gente sabe quando imagina que você pega o mesmo paciente, ele faça um exame no scanner de uma marca, da Philips, um outro na Toshiba, outro Siemens, outro GE. Quem aqui está acostumado a laudar em lugar que tem aparelhos de 2 ou mais marcas, chega uma hora que no olho, você bate o olho no flare e fala assim, esse aqui é um flare da Siemens, esse aqui é um flare da GE. Porque não pela doença que o paciente tem, mas tipo, o aspecto da imagem, ele fica diferente, né? E se a gente consegue perceber isso, quer dizer que essa feature para a radiômica, ela existe. Então, esse é um problema que acontece, né? E o que esses algoritmos de inteligência artificial aqui conseguem fazer, que eles criaram, é como se a gente pegasse essas imagens todas, flare de várias marcas, e a gente fizesse que todas elas parecessem como se fossem de uma marca só. E aí você olharia e falaria, putz, isso aqui é da marca A, todas essas parecem ser da marca A, entendeu? E com isso a gente resolve, ou pelo menos melhora um pouco esse problema da falta de reprodutibilidade da radiômica.
E eles não cansam de falar sobre o mesmo assunto. De novo, Radiology, ano passado, radiômica pode ser aplicada consistentemente em diferentes aparelhos e diferentes instituições? A discussão é a mesma, ela não muda, porque esse é um problema que não está resolvido ainda, e esse é o motivo da gente não ter algoritmos de radiômica funcionando na instituição de cada um, onde cada um de vocês trabalha, né? A gente vai ter isso, se você quiser construir o seu próprio algoritmo de radiômica, perfeito, ele vai funcionar para você, e você pode usar. Agora, para a gente pegar de fora, é mais difícil. Esse é o panorama geral que eu queria falar hoje, tá? Para quem quiser ler mais sobre o assunto, tem esses artigos que eu já deixei na apresentação, essa aula vai ficar gravada, e tem esses dois aqui, que são 2 artigos de revisão. Um é sobre revisão da literatura sobre análise textural de gliomas também, sendo que a análise de textura é exatamente a mesma coisa que a radiômica. Assim, eu vou pegar várias métricas estatísticas que eu vou analisar a imagem, e eu vou chamar essas métricas todas de texturas. São características da imagem, no final é a mesma coisa. E no final eu vou querer usar um modelo de machine learning para tentar cruzar essas características com os meus desfechos e tentar criar um algoritmo que me faça essa predição. Esse segundo aqui também é bem legal, é uma outra revisão da JNR também, que é sobre, só que aí é tumores cerebrais de forma geral, né? Ele fala da avaliação da imagem, desses descritores quantitativos e dos algoritmos em si de machine learning. Eu acho bem bacana essa frase do Arthur Clarke, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Sempre que surge uma coisa nova e que consegue fazer uma coisa que a princípio para a gente não era possível, fica parecendo muito mágica, né? Mas no final não tem nada de mágica nessas coisas, é tudo uma análise estatística em cima dos valores dos pixels, resumidamente, é isso que acontece, né? Para os residentes que estão assistindo a aula, eu queria só enfatizar que a Radiology lançou, mês passado, esse site que é o Radiology in Training, em que eles estão criando conteúdos para residentes, especificamente, mas não serve só para residente. Eu acho que, de forma geral, esses conteúdos são bons porque eles são resumos ultra curtos do que tem saído de paper na Radiology. As duas principais fontes de informação são esse In a Minute, que são vídeos de até 2 minutos, que resumem os papers, e aí toda semana estão saindo vários vídeos desses, tem um canal no YouTube e tem nesse site aqui. E no Twitter, eles também estão postando esses, eles chamam de tutorials, né? São tweets que, um tweet concatenado com vários outros, em que eles fazem um resumo de um assunto também, fazendo referência na literatura, são revisões de vários assuntos. E aí toda semana é só buscar a hashtag RadInTraining, que vocês vão achar tanto esses vídeos quanto esses tutorials sobre os artigos da Radiology AI. Era isso que eu tinha para falar. Terminamos antes. Se alguém tiver comentários, dúvidas, estou aberto aqui para a gente discutir. Eu tenho uma dúvida. Quando você, por exemplo, você tem um algoritmo de radiômica pronto, você consegue definir por um grupo de gliomas qual que vai ter uma sobrevida maior do que outros. O Radiomics, ele define uma feature, ou você não consegue saber qual é essa feature, seria um black box como ocorre no Deep Learning? Você consegue saber qual o padrão que ele identificou ou não? Você consegue saber. Existem várias formas de criar um algoritmo de radiômica. Uma delas é eu selecionar na mão quais são as características que eu quero avaliar. Então, por exemplo, teve aquele paper lá que ele selecionou características que correlacionam bem com a espessura do realce, que é essa daqui, e outra que correlaciona com a regularidade da superfície do realce. Então, se eu coloco só essas duas características no modelo e crio um modelo, ou se eu coloco só uma delas, eu sei que esse modelo está prevendo só aquilo, e aí fica muito fácil de explicar, né? Você consegue atribuir diretamente. Agora, quando você coloca várias características que você conhece, aí depende de qual é o algoritmo de machine learning que você usa. Alguns você consegue extrair do algoritmo
qual foi a característica que foi mais importante, e elencar quais foram as mais importantes, e ele te dá um número quantitativo de qual é a importância de cada característica, né, para aquela predição. Agora, se você faz radiômica no sentido mais geral, e você coloca lá centenas de métricas, essas aqui são 2 delas, mas centenas de outras, tem várias dessas métricas que não tem uma interpretação direta para a gente, entendeu? São como se fossem várias texturas diferentes que eles medem. E aí fica realmente difícil da gente saber exatamente o que ele está olhando. Você está no mudo aí, Tibano. Está no mudo, doutor Tibano. Não é um black box, então, como é o Deep Learning, muitas vezes. Não é. Até o próprio Deep Learning, hoje esse é um tema que está muito em voga em inteligência artificial, e foi o tema das últimas publicações da Radiology de inteligência artificial. Explicabilidade e interpretabilidade. Eu saber como e por que um modelo fez um tipo de predição. Existem técnicas para a gente resolver isso mesmo para o Deep Learning, né? E eles têm focado muito nesse tipo de coisa. Boa, Tibana. Bom ponto. Kitamura, o Sebastião está falando tudo bem? Deixa eu aproveitar e te perguntar umas coisas. Ontem, na reunião de tumor da Unifesp, o pessoal está manifestando muito interesse nessa área, que eles têm algumas dúvidas em relação ao GBM, porque, principalmente, a parte da neurocirurgia, que precisa avaliar se eles estendem a ressecção naquela área de edema ou infiltração, né? E muitas vezes a gente vê que o edema, foi até o que a gente discutiu ontem, tem uma área que está mais branco, assim, um edema bem homogêneo, né? E tem uma outra parte que às vezes o edema é mais cinzento. Mas isso a gente está olhando para a imagem assim estruturalmente, né? Mas a gente, foi perguntado se havia uma aplicação de machine learning para definir, se pode ajudar. Inclusive o doutor Manuel, o chefe da neurocirurgia do tumor, está aqui, se ele quiser fazer alguma pergunta também. Bacana, legal. Então, isso aí que você falou, um desses trabalhos aqui, ele avaliou não só características de radiômica, mas outras coisas, né, do tipo idade do paciente, e ele viu que tem um cutoff de idade que o prognóstico é melhor também, coisas que são mais óbvias para a gente, clinicamente e por imagem, né. E aí um outro que também eles mostraram e que a gente sabe, eles compararam pacientes em que foi feita biópsia inicialmente e pacientes em que foi feita ressecção ampliada da lesão, e nitidamente teve uma diferença de sobrevida também, né? Viveu mais tempo aqueles que tiveram ressecção ampliada. Não sei se o professor queria comentar alguma coisa aí. Se o doutor Manuel tiver, não sei se ele quer fazer alguma pergunta direta também para ti, assim, Que eles têm muita dúvida dessa área, eu posso passar teu contato para eles na reunião, para eles com certeza. Estarem em contato? Inclusive, eles têm ideias de pesquisa, de trabalho, que dá para fazer muito trabalho aí. Eu vou passar. Total, bacana. Doutora Sueli também quer entrar em contato contigo, eu vou passar teu contato, então. Obrigado. Boa, não, imagina. Tem mais alguém? O pessoal está liberado para pergunta, vocês têm que aproveitar aí, ó. Que tá o maior especialista nessa área aí, e está disponível aí, ó. Nada, imagina. Respondo que eu souber. Se não souber, a gente olha, corre atrás. Os R4, vamos fazer pergunta. Tita, ainda está tendo o R4 ainda está aberto, né? Ainda vai ter esse ano, vocês tiveram uma turma, né? A gente teve, começou ano passado o R4 de TI e gestão aqui na escola, né? E o primeiro que fez esse R4 foi o Oswaldo, e hoje ele está trabalhando nessa área de inteligência artificial, foi contratado para trabalhar nessa área, fora da Unifesp, né? E esse ano a gente continuou, o Anderson, que tinha feito intervenção no ano passado, né? Ele está lá com a gente, e junto com o R4, o R1 também passa, né, nesse estágio, um mês durante o R1. Tem sido bem bacana, assim, ele é TI e gestão, né, tem conceitos de gestão e de TI, e dentro da TI tem a parte de inteligência artificial. Nossa, bem legal, hein, bem legal. Quem gosta dessa área é mais uma oportunidade, né, para seguir essa área. O Lucas fez uma pergunta aqui, o Diniz, né, ele perguntou se a construção de datasets para algoritmo de radiômica é diferente
em relação aos outros algoritmos de Deep Learning. Não é diferente, o conceito é o mesmo, né? Por isso até que eu coloquei naquele slide lá, essa definição aqui. Radiômica nada mais é do que você aplicar Machine Learning, só que você está definindo na mão quais são as características que você quer avaliar, né? E o Deep Learning, você não define as características, você deixa ele olhar as imagens todas e ele chegar à conclusão do que ele vai ver, né? Do que ele vai considerar para separar um grupo de imagens de outro. Então, de um ponto de vista assim, mais amplo, tudo isso é um algoritmo de aprendizado de máquina, de Machine Learning. E para Machine Learning, a construção dos datasets segue algumas boas práticas. Existem coisas que a gente precisa fazer. Principalmente a questão do número de casos, né? É importante a gente ter um N bem grande, quanto maior o número de casos a gente tiver, melhor. Outra coisa que é muito importante, quando você quer criar um algoritmo para predizer qualquer coisa, imagina, a situação mais clássica são aqueles algoritmos de predição de sangramento intracraniano, né? Mas falando em glioma, por exemplo, se eu quero criar um algoritmo para dizer, eu quero que o algoritmo olhe o T2 e me diga se esse glioma ele é IDH mutado ou selvagem. Quando eu vou construir, o ideal é que eu tenha muitos casos, e outra coisa é que quanto mais eu conseguir aproximar de metade dos casos serem de IDH selvagem e metade mutado, melhor. Então, eu estou tentando predizer 2 grupos, né? O ideal é que o meu dataset fosse meio a meio, metade com selvagem e metade mutado. A gente sabe que na prática isso nem sempre é possível. Para várias doenças em específico, essa prevalência de um dos lados é muito mais baixa do que da outra, né? Se essa diferença começar a ficar 10 vezes maior, do tipo, eu tenho 90 casos, 90% do meu dataset é de um tipo e 10% é o outro. Aí a construção desse algoritmo começa a ficar mais complicada. Mas esses conceitos todos que eu estou mencionando aqui, eles são válidos para Deep Learning, radiômica, é tudo Machine Learning, no final das contas. O Stênio fazendo piada aqui. Aprendizado da aula, não é para ter medo só do Deep Learning, é para ter medo da radiômica também. Não é isso, né, Stênio? Na verdade, não é para ter medo de nada, né? Sempre o medo dos radiologistas é o futuro, né? O futuro da profissão, aí quem que está ameaçado, né? Por isso a brincadeira do Stênio. Sim. Não, eu estou rindo aqui porque a gente conversa muito sobre isso, o Stênio volta e meia toca nesse ponto aí. Esse é um tema aberto também, não tem muito... não existe uma definição assim cravada, mas tem vários especialistas na área que falam que vai ser mais do tipo assim, essas ferramentas vão se tornar muito comuns e disponíveis para serem usadas, várias vão ajudar a gente a laudar mais rápido, a dar mais informações, tipo essas de radiômica, né? Imagina, se você tem uma ferramenta que foi propriamente validada e você confia, né? E ela te dá esses percentuais todos, assim, olha, chance de ser IDH selvagem tanto, chance de MGMT metilado é tanto. Eu acho que isso agrega quando a gente for fazer o nosso laudo, né? Enfim, essa é uma outra discussão muito longa, né? Existem até algoritmos que fazem exames mais rápido, de ressonância mais rápido, com a mesma qualidade. E aí, na verdade, você inverte a situação, você começa a ter muito mais paciente fazendo exame e uma pilha muito maior para ser laudada, né? Enfim, são variáveis demais nessa equação aí, acho que é difícil de fazer uma previsão exata, né? Calma aqui, tá? Tava só brincando, cara. Seriam mais ferramentas para medir outras coisas, por exemplo, probabilidades, que é como assim, uso o caliper para medir lá, deu o ovário, tantos centímetros, aí eu aperto um botão lá, calcular a probabilidade de ser maligno, é mais ou menos isso, assim? Ou eu estou viajando aqui? Essa é uma aplicação possível. Isso pode ser tanto uma ferramenta, existem também várias formas de a gente utilizar o resultado dessas ferramentas na prática, né? Existe essa forma que você falou, eu estou lá laudando no PACS, e para aquele caso específico eu quero um auxílio
seja qual for, eu quero que um algoritmo faça um cálculo de volume automatizado para mim. Eu vou lá e peço aquilo, ele calcula, naquele caso só, né? E existem outras situações em que a gente aplica para tudo. O algoritmo já vê o caso antes da gente, né? E ele já pré-filtra para a gente o que a gente vai ver. Essa é uma outra situação, né? Do tipo, aplicando isso para tumor, por exemplo, o que daria para ser feito por exemplo, se a gente consegue avaliar todos os exames da pilha e identificar quais são os pacientes que têm prognóstico pior, eu posso separar esses exames para eu laudar primeiro, entregar esses laudos antes, porque de repente tem algo a ser feito diferente que poderia modificar o prognóstico e eu entregando um resultado mais rápido, certo? Então, nesse caso, não fui eu que fui lá e pedi o resultado no PACS. Ele já foi automaticamente analisado e quando eu chego para laudar já está tudo separado para mim. Entendi. Sartori ia falar alguma coisa aí? Acho que ele ia abrir. Eu acho que ele ia falar mesmo. Doutor Sartori, quer fazer alguma pergunta, doutor? Oi, Kita, tudo bom? Opa! Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bom, doutor? Eu não entendo nada disso, mas pelo que eu entendi que você falou, acho que a gente vai, daqui a algum tempo, começar a usar mais provavelmente isso que você mostrou hoje, não é? Relacionado à radiômica mesmo. E mesmo que a gente queira medir um volume específico ou saber um prognóstico específico, talvez a gente tenha algumas ferramentas vinculadas aos nossos sistemas de trabalho que surjam daqui para frente. Eu entendo isso. É isso mesmo? Eu acho que esse é um caminho que tende a acontecer, sim, né? A gente ter cada vez mais disponível essas ferramentas no nosso dia a dia, né? Sendo que já se fala nesse assunto há muito tempo e tem até uma demora disso chegar na prática, né? A gente não vê no nosso dia a dia, no PACS, essas coisas que a gente vê nos artigos que estão saindo na JMR e na Radiology. Mas, parte dessa demora eu atribuo a essa dificuldade técnica da gente conseguir fazer esses algoritmos generalizarem em diversas populações diferentes, né? No dia que começarem a conseguir resolver esses problemas e os algoritmos funcionarem em várias populações, feitos em máquinas diferentes, aí eu acho que essas coisas vão começar a ser mais disseminadas. Doutor Tibana fez uma pergunta também, se tem que marcar o... Pode falar, doutor Tibana. Minha pergunta aqui está se o Radiomics, sempre a gente precisa marcar o ROI à mão. Não necessariamente na mão, mas a gente sempre precisa de um ROI marcado, porque a análise da radiômica ela é feita exatamente nos pixels da lesão. Então, de alguma forma, alguém tem que separar contornar a lesão em todos os cortes para esse algoritmo de radiômica. Aí o ponto pode ser um trabalho nosso, quem está lá querendo a opinião vai lá e circula, só que isso é extremamente trabalhoso e demanda tempo, e, enfim, não é nada prático, eu não vejo radiômica sendo aplicada assim, no dia a dia, né, quando a gente conseguir integrar. Existem algoritmos de Deep Learning que fazem esse trabalho de contornar lesões, a gente chama isso de segmentação. E os algoritmos de segmentação de Deep Learning são relativamente bons e bem acurados e funcionam relativamente bem. Então, o que a gente faria é ter uma etapa antes de segmentação, um algoritmo de AI, que vai automaticamente contorna a lesão em todos os cortes, e aí, com isso, ele consegue pegar automaticamente e jogar para um outro modelo, um outro algoritmo, seja de radiômica ou seja um algoritmo de Deep Learning mesmo, para prever as coisas que a gente quer, sei lá, mutação, prognóstico, né, enfim. Esse é um ótimo ponto, que sempre fica na dúvida, porque em todos os artigos, boa parte deles mostra essa segmentação sendo feita na mão, né? No trabalho, eles foram lá, 10 pessoas sentaram lá e ficaram lá, corte a corte, contornando lá um puta trabalho, né? Teve até paper saindo recentemente, comparando qual é o resultado do algoritmo de radiômica lá no final, se for um radiologista que fica contornando cada corte, ou se for um algoritmo que faz a segmentação automática. Se eu fizer essas duas coisas nos mesmos casos, as predições lá no final saem corretamente, saem iguais, né, com o mesmo nível de acerto, e
o que eles viram é que é bastante parecido. Assim. Então, dá para automatizar essa primeira parte e a gente não ter que fazer isso, né? Porque não é nada prático, né? Dá muito trabalho ficar segmentando. Felipe, tudo bem? Parabéns aí pela aula. É o Pablo, tudo bem? Ô, Pablo, beleza? Beleza? Queria saber se você tem experiência com o Sofia. O que é que você acha? Aquele software, Sofia. Olha, eu cheguei a conversar com eles já, viu? Eles parecem que tem uma solução bem legal para glioma e para câncer de pulmão, né? Quem chegou a testar isso mais de perto foi a Ana Paula, da Neuro. A gente pode falar com ela que ela vai ter mais informações sobre o resultado de como que foi a validação que foi feita lá na DASA, né? Eu não participei diretamente, mas o que eu escuto falar e o que eu vejo de publicações deles, parece que eles fazem coisas bem feitas. Legal, obrigado e parabéns aí pela aula. Boa, valeu. Kita, obrigado, viu? Não tinha te agradecido, caiu o meu sinal aqui, enfim, mas eu ouvi pra gente toda a explicação que você me deu lá. Obrigado, cara. Show, tranquilo. O Kita, aproveitando os minutinhos que a gente tem aí, uma outra pergunta. De todas as aplicabilidades em neuroradiologia que você já viu de radiomics, qual que está mais avançado? Qual que tem uma acurácia maior? Olha, eu diria que é em glioma mesmo, viu? Acho que até foi por isso o motivo de terem escolhido essa aula para falar justamente de glioma, né? Mas nos últimos anos eles começaram a expandir para outras coisas, diferenciar outros tumores, né? Outro dia o Bruno apresentou um trabalho para diferenciar tipos de tumores em fossa posterior, pediátricos, né? Da JNR também, se eu não me engano. E esse aqui que eu mostrei para diferenciar sítio primário de metástase no sistema nervoso central, e até outras coisas mais loucas, tipo essa de predizer se um paciente tem autismo ou não pela ressonância, né? Nossa. O pessoal tem bastante tempo, quem quiser fazer mais perguntas. Não sei se o Kita também tem horário também. Mas... Eu tenho horário, as duas têm a Neurotime, eu tenho que participar, não vou poder ficar depois disso. Ah, não, mas aqui é tudo aqui mesmo, Kita. Era uma piada sem graça mesmo. Ah, tá. É que eu sou uma inteligência artificial, eu não entendi a piada. Não, tô... Ô, Kita, eu fiquei, assim, surpreso quando você falou que, às vezes, tinha problema fez um exame numa máquina e está testando aquela máquina na Philips, né? Fez o exame na Philips, aí o programa foi treinado na Philips, aí ele pode dar problema no da outra máquina, né? E, por exemplo, quando eu estou processando a perfusão lá, o que acontece? Aí eu baixei na Siemens e achei no Pax o paciente e puxei as imagens. Nessa hora eu não sei se ele foi feito na Philips ou na Siemens, aí vamos supor que ele foi da Philips. E aí ele entra na máquina da Siemens e a máquina da Siemens aceita e lê as imagens, e se você vê as imagens. E aí eu jogo para fazer o processamento da perfusão e ele vai aceitando, até aí você não percebe que tem nada de errado, você só percebe que tem algo errado quando no final ele só constrói uma imagem, ou seja, são incompatíveis, apesar de parecer para mim que não eram, e você não percebe até o final. Mas o computador, em nenhum momento, ele acusa que tem algum erro, que tem algum problema. Então, assim, ele vai acabar pegando, existe esse risco, ele vai pegar um dado, ele não sabe que é incompatível, vai processar e vai dar um resultado X aí. Isso é muito real, isso que você está falando, Tião. Para a inteligência artificial e para a radiômica, isso é extremamente real e, na verdade, isso é muito perigoso, porque saiu um artigo ontem na Radiology também, falando sobre... É um artigo de revisão sobre inteligência artificial. E ele colocou uma frase lá que eu achei sensacional, porque, assim, para mim é muito realidade aquilo. Ele fala que o risco iminente que existe hoje não é de algoritmo de inteligência artificial tomar o nosso emprego, mas sim de radiologistas usarem de forma indiscriminada algoritmos não validados e terem resultados ruins e prejudicar um paciente por conta disso. Esse risco é muito maior hoje do que a primeira opção, né? Então, essa questão da validação é muito importante. O ponto que você colocou
o algoritmo, ele não vai te acusar que aquela imagem está errada, ele simplesmente vai te cuspir. O algoritmo é assim, né? Você coloca um exame para ele, uma imagem, e ele te cospe um resultado. Tipo, a probabilidade de ter ou não ter aquilo que ele foi treinado. Então, nesse caso do prognóstico, que é um caso que é mais até preocupante, você está... Ou, por exemplo, num caso de definição de terapêutica, você coloca uma imagem de um glioma e ele vai te falar se o tratamento XPTO vai funcionar ou não. Tudo bem, funcionou muito bem naquela base ali que foi testada no aparelho da Philips, né? Foi treinada num scanner da Philips. Quando você colocar uma imagem da Siemens, ele vai te cuspir uma probabilidade do paciente responder ou não à terapêutica, entendeu? Sendo que às vezes aquilo está errado porque ele não está habilitado para interpretar aquele tipo de imagem, porque ele não te diz isso. Esse é o principal, eu concordo com o que colocaram no final desse artigo aí da Radiology, falando que o principal risco hoje não é da gente perder o emprego para IA, mas sim da gente usar a IA de forma errada e acabar gerando algum problema por conta disso. Isso fica mais nítido. Nesse caso da marca, eu acho que a chance da gente errar é enorme, porque a gente não consegue perceber o erro nessa. Poxa, era para colocar um termo pós-contraste aqui, eu coloquei um termo pós-contraste e ele me deu uma probabilidade, né? Você não consegue ver o erro. Agora, uma outra situação que o erro fica muito nítido é que esses algoritmos, dependendo da forma que você faz a integração nele no PAC, se você não fizer uma integração apropriada, vou dar um outro exemplo numa outra área, tá? Imagina um algoritmo que olha a radiografia de tórax e diz se tem pneumonia ou não, se tem opacidade ou não em algum campo pulmonar. Cara, se eu pegar no código lá do algoritmo e eu colocar uma radiografia de joelho para ele, ele vai olhar a radiografia de joelho e vai falar X% de chance de ter pneumonia, entendeu? Tipo, sim. A ele é só essa. E pode ser que ele dê 99% de chance de ter pneumonia, e aí? Então é um negócio que soa muito estranho, mas eu acho que só deixa mais evidente esse fato, que a gente precisa ter muito cuidado na forma que a gente usa esses algoritmos. Esse problema ele é muito real do joelho versus pulmão, porque o metadado do DICOM, existe um campo lá que está escrito qual é a parte do corpo. Só que com muita frequência, quando esses exames são registrados e adquiridos no CR, no DX, ou mesmo analógico, às vezes os exames são registrados com o nome errado, e aí sai um tórax lá escrito no exame de joelho, vice-versa. Isso aí é o dia a dia de várias instituições, vocês já devem ter passado por isso, né? Vem o nome escrito errado no exame. E aí, se o algoritmo se baseia no metadado do DICOM, isso daqui é um tórax, me dá aqui, era um raio-x de ombro. Obrigado, Kiteplex. De boa, muito bom ponto esse. Vou deixar você à vontade, Kita, ainda tem tempo. Alguém, sempre tem gente querendo perguntar, você está com vergonha. Alguém falou aí, pode quero fazer uma pergunta. Doutor Sartori. Isso que o Kita está falando agora, e o Tião também, enfim, me lembra muito a análise quantitativa que a gente fez no Core Coquetal, porque não dá para a gente confiar exatamente naquela análise estatística se a gente não tiver uma estatística do nosso aparelho. Perfeito. Falhou um pouco aqui, eu não ouvi exatamente qual era a situação que você estava falando. Eu só vi que não dá para confiar na análise quantitativa. Deu falhada no áudio um pouquinho, doutor. Ele caiu, sai. Deu sinal, né? Esse negócio de análise quantitativa, realmente, até a própria perfusão, né? Eu não sei se ele estava falando da perfusão, mas a gente sabe que não dá para comparar a perfusão de um aparelho com outro de ressonância, tem diferenças de resultado, né? A mesma coisa para difusão, o valor do ADC, não dá para você medir num aparelho ADC e chegar no outro, né? O paciente fez um exame num aparelho de uma marca e o controle fez em outra, né? E aí você quer, putz, o ADC aumentou aqui, tá vendo? Eu não sei se... Dependendo do quanto for essa diferença aí, pode ser que seja uma diferença só de um aparelho para o outro, e não necessariamente uma evolução de doença, né? O pessoal está muito calado, né? Nossa, tá vendo bastante gente nessas aulas, tem 80 pessoas aqui. Tem bastante gente. Bastante gente. Bacana. Um tema que desperta muito interesse, né? Que às vezes a gente não entende muito e fica olhando, querendo ver aí as coisas, né?
Mas às vezes é difícil fazer pergunta porque é uma área muito tecnológica, assim, né? Eu acho que ainda é bem fora da nossa realidade prática, assim, do dia a dia, né? Acho que ainda está assim. Acho que vai ter um momento que essas coisas vão começar A entrar. a entrar. E o que está sendo desenvolvido atualmente na Unifesp? Consegue comentar alguma coisa para a gente? Aqui a gente tem alguns trabalhos de pesquisa em andamento, a maioria deles com os próprios residentes daqui, né, que são trabalhos de monografia. Um que a gente fez no ano passado curiosamente, foi exatamente nesse assunto que a gente acabou de abordar. A Sara, que foi R3 aqui, que está fazendo R4 lá no Einstein agora, o trabalho dela foi justamente criar um algoritmo que pega uma radiografia e pela imagem da radiografia, não pelo descritor do DICOM, pela imagem, o algoritmo olha e fala, isso aqui é um tórax, isso é um joelho, isso é uma coluna, entre 25 possibilidades de partes do corpo, justamente para resolver esse problema, que é um problema que a gente encontra na prática, né, quando a gente vai colocar o algoritmo para rodar. E aí a gente passaria a primeira radiografia nesse algoritmo, ele fala, isso aqui é um tórax. Ah, beleza, pode mandar para o algoritmo de pneumonia, porque de fato tem um tórax aqui, entendeu? Elimina aquele problema que você falou antes, né? Legal. Exatamente, A gente tem tentado fazer pesquisas assim mais focadas em coisas práticas, né? A gente tem um outro trabalho que a gente está fazendo agora, que é de validação de um algoritmo que foi feito pelo pessoal do MDA para radiografia de tórax, que quantifica a quantidade de consolidações na radiografia. E a ideia é a gente extrair um número de cada radiografia que tem relação com o acometimento pulmonar do COVID, né? E é principalmente utilizado isso para pacientes que estão em UTI, aqueles pacientes que fazem radiografia todos os dias, ou às vezes até mais, né? E a gente conseguiria traçar um gráfico de como está evoluindo o padrão de acometimento pulmonar por um número, né? Extraído da radiografia. Isso aí é legal, porque, na verdade, muitas vezes, quando a gente está laudando, às vezes até eu me irrito, porque às vezes perguntam algo que é difícil de mensurar para um ser humano. Alguém inventaram esse negócio de olhar a radiografia e dizer que tem 50%, até na hora que é assim, maior que 50% e menor que 50%, que foi como no Einstein eles desenvolveram, ainda dá para o humano dar tem mais de 50% e menos de 50%. Mas aí o pessoal começou a vir laudo assim, 10%, 15%. Eu vou até pôr de brincadeira no laudo assim, 23,4%, para ver o que vai acontecer. Quer dizer, é uma coisa que não dá para o ser humano mensurar, e eu creio que uma máquina faz isso com uma precisão, né? Total de acordo contigo, Tião. E aí, só para fazer já que você mencionou esse assunto aí também, por coincidência, a gente criou um algoritmo para fazer quantificação de vidro fosco e consolidação na tomografia de tórax, né? Tem vários desses disponíveis aí, várias empresas fornecendo gratuito, né? Mas esse é um que foi criado com imagens de população brasileira, e é um site que você faz o upload do seu DICOM lá, ele processa em 5 minutos, ele te devolve no e-mail qual que é o percentual de vidro fosco, em 3 faixas de densidade diferentes, o vidro fosco, e de consolidação e de pulmão normal, né? E esse algoritmo a gente validou ele, a gente criou um modelo para prever se esse paciente vai evoluir bem ou mal depois, e de fato ele prediz isso bem. Então é um algoritmo que está validado, a gente deve publicar em breve um trabalho a respeito dele. Aí depois, quem tiver interesse nesse algoritmo aí, quiser testar nesse site, é só me mandar mensagem direta que eu passo para vocês o site. E você nem precisa preocupar, porque ele mesmo anonimiza no site antes de fazer o envio. Se você não tiver como anonimizar, ele corta os dados todos e manda só a imagem, e depois não fica nada no site. Tipo, depois que eles te mandam o resultado, eles apagam o resultado, o exame não fica lá. Ô, Kita, só uma última pergunta minha aí. Qual que você acha que é a tecnologia mais promissora? O Radiomics ou o Deep Learning? E se tem uma diferença de patologia ou de circunstância que vale a pena usar mais uma do que outra dentro da neuroradiologia? Olha, de forma bem resumida, eu diria assim, se você está trabalhando para prever uma condição que você consegue fazer um banco de dados gigantesco, sem sombra de dúvida, Deep Learning, esquece a radiômica, não tem nem o que ver. Agora, para aquela situação que você tem
centenas de casos, dezenas, centenas, até milhares ali, existe uma chance dos algoritmos de radiômica serem melhores do que os de Deep Learning. Entendi. Tem um número mágico? Não tem um número mágico. É mais ou menos assim, dezenas vai ser radiômica, com certeza. Milhares para cima, Deep Learning, com certeza. Assim. O meio do caminho não tem um número certo. É mais fácil de entender, assim, quem vai começar assim, na área, é mais fácil entender, aprender Radiomics ou Deep Learning? Não sei nem se essa pergunta faz sentido. Faz todo sentido, sim, porque, na verdade, é tudo a mesma coisa. São formas diferentes de você abordar a mesma coisa, né? No Radiomic, você tem o seu trabalho de você ir lá e falar assim, olha, considera essa e essa característica aqui e me fala qual delas é mais importante. Radiomic, assim. Deep Learning, não. Você dá os casos todos e fala assim, o que você acha que tem de diferença aí, entendeu? Entendi. Então, o Deep Learning, ele consegue ser muito mais autodidata, digamos assim, e a radiômica você precisa guiar ele ali no início, para depois ele aprender dali em diante. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem de você guiar ele é que você pode guiar para coisas que de fato são muito boas e conseguir modelos muito bons. E o Deep Learning está lá quebrando a cabeça para chegar naquela conclusão daquilo que você já sabe. Agora, tem situações que a gente não conhece o marcador, então para a radiômica você foi vendido, você não sabe o que você vai testar, entendeu? E o Deep Learning ele vai lá e acha o que é, entendeu? Bem legal. Pessoal, já são 2 horas, né? Eu vou agradecer ao Kita, a aula é excelente, brilhante. Eu acho que não tem ninguém que entenda mais desse assunto do que você, Kita. Muito, muito obrigado. E a gente vai... Obrigado a vocês pelo convite aí. A gente que agradece, é muito, muito legal a aula mesmo, uma oportunidade única de a gente ter contato com alguém que desenvolve algo nessa área, né? Então, a gente vai passar para o início da Neurotime agora.